Senhor Jesus, pois nos entregamos a Ti, Senhor, para que o Teu falar, a Tua vontade, se cumpra em cada um de nós. Por isso, Senhor, ganha nosso ser, Senhor. Essa noite é uma noite de vitória para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar falando ontem sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé. A Arca de Noé, vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Senhor Jesus. Então, a partir do versículo 11, nós vimos por que Deus teve que pedir para Noé edificar a arca, não é isso? Vocês lembram por quê? Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que ela estava corrompida, porque todo ser vivente via-se corrompido seu caminho. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo, porque a terra está cheia de violência. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, por que Deus mandou fazer a arca? Porque Ele ia exterminar todo ser vivente. Mas Noé foi alguém que achou graça diante do Senhor, não é isso? Volta no versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é, e os seus dias serão. Então, por que Deus viu que a terra estava corrompida? Porque o homem se tornou carnal. O homem se tornou carnal e Deus falou: eu não vou mais querer influenciar no homem o meu espírito para ele fazer minha vontade. Então o que eu vou fazer com o homem? Vou destruir. Olha que coisa. Então Deus teve a ação de Deus para tratar com a terra, por causa da terra estar corrompida, é destruir. E ele falou com Noé: eu vou destruir a terra. Vou destruir todo ser vivente. E no meio desse povo havia Noé. Então esse Noé, quem era Noé? Não era alguém que Deus ainda conseguia falar com ele. No mundo está cheio de gente, mas tem poucas pessoas que Deus quer falar com elas. Tem poucas pessoas que ouvem o que Deus está falando. Muitas pessoas sabem de Deus, pode saber a notícia de Deus, mas ouvir o que Deus fala não ouve. Ele escuta o barulho, mas não entende. Ele vê a trovoada, não vê a chuva. Então aqui, Deus falou com Noé, mas Deus não deu uma notícia muito boa para Noé. Deus disse para Noé que ele ia destruir toda a terra, todo ser vivente, e junto com a terra. Então a terra seria também mergulhada para destruir todo mundo. Veja, irmão, Deus não fez a arca. Deus não fez a arca. Presta bem atenção nisso. Deus não fez a arca. Ele não pegou, ele não foi lá, ele criou a arca. Ele deu a ideia para quem fazer? Noé. E Deus deu um tempinho para Noé fazer isso, não deu? 100 anos para Noé fazer a arca. Mas Noé, Deus não fez a arca, Deus deu os detalhes para ela. Hoje Deus dá os detalhes para a igreja. Não é assim? Se Ele dá os detalhes para a igreja, o que acontece? Se nós não pegarmos os detalhes que Deus deu para a igreja, nós não vamos edificar a arca. Ele deu os detalhes. Qual que é os detalhes que Deus deu para a igreja? Nós lemos no Velho Testamento falando
que Deus chamou Noé e falou com ele. Vamos ler um versículo lá em Atos 2. Senhor Jesus. Atos 2. Deixa eu achar o versículo aqui, irmã. Senhor Jesus. Versículo 42. Vamos ver o... Ó Senhor Jesus. Atos 2, 42. É isso mesmo, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na palavra de Deus, na comunhão dos apóstolos, na comunhão que Deus estabeleceu para eles. E o que acontecia? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... Muitas coisas eram feitas por meio deles, porque eles perseveravam na comunhão. Senhor Jesus, quando nós olhamos essa questão, Senhor Jesus, vamos ler o versículo, voltamos aqui no versículo 27. Vamos ler o versículo, voltando no capítulo 2, versículo 27. Amém? Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo seja, veja. Agora nós pensamos o seguinte: Noé foi alguém que creu no Senhor. As águas que viriam era para destruir, para fazer corrupção e destruir, sabe? Destruir. Então Deus não permitiu que na arca Noé sofresse esse dano. Cristo também entrou nesse mundo de morte, mundo de desastre, e Deus não permitiu que ele, vamos dizer, apodrecesse debaixo da terra. Ele entrou no mundo, viveu isso aí, mas Deus tirou ele dessa esfera. Deus tirou ele do mundo e ressuscitando ele. Não era para ter morrido, mas ele entrou na arca. Então agora, nós podemos observar o seguinte, que quando... vamos fazer o seguinte, vamos ler do versículo 24 ao 27, para nós entendermos o contexto de tudo isso aí. Em Atos 2, 24 a 27. Senhor Jesus, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Veja só, Noé estava no meio da morte, não estava? Dentro da arca, e ele não morreu. Cristo veio aqui, mas ele também veio com a palavra, cumprindo a palavra de Deus, e ele entrou no meio da morte. Morreu, mas a morte não segurou ele. A morte não segurou ele. No versículo 25, né? Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Aqui ele está prevendo o que aconteceu com Jesus. Ele foi morto, ele esteve no meio da morte. O mundo jaz no maligno, o mundo é mundo de morte. As águas da arca de Noé eram água de morte. Noé foi salvo, Cristo veio para esse mundo e ele também foi salvo dessa situação terrível. Vamos avançar mais uns versículos aqui. No capítulo 13, versículo... Atos mesmo, 13, versículo 30...
5. Por isso, 3:35, amém? Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o seu santo seja corrompido. O que aconteceu lá no Velho Testamento? Por que Deus mandou fazer a arca? Porque ele ia destruir a terra, porque a terra estava corrompida. Aqui, ele falou que ele não deixava o santo dele ser o quê? Corrompido. Veja a corrupção. 36. Porque, na verdade, sendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seu pai e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, não foi destruído. Ele tem o mesmo corpo de nós, por exemplo. A Bíblia fala que quando nós fomos ressuscitados, ou fomos mudados de natureza, não vai ser esse mesmo corpo. Porque sangue e carne não entra no céu, não entra no reino, não vai, no céu não entra sangue e carne. Mas aí é o mundo espiritual. Então aqui, qual versículo nós lemos agora? 37, né? Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, não foi destruído. A corrupção não entrou nele. O mundo não, ele esteve no mundo, mas o mundo não adentrou nele. Ele esteve sempre de acordo com a vontade de Deus. Agora nós podemos entender, irmão, que o Senhor Jesus é o que para nós hoje? O que o Senhor é para nós hoje? A nossa arca. A nossa arca. Quem entra em Cristo, quem reveste de Cristo, não sofre dano. Deus sempre exigiu uma coisa, o que o Senhor fez por nós? Ele derramou o sangue. E, irmão, nós não sabemos ainda, ou às vezes não entendemos, o valor que o sangue, Deus deu para o sangue, quando ele vê o sangue, porque o sangue mostra que a pessoa morreu. Desde quando ele tirou o povo do Egito, ele fez algo interessante. Para as pessoas, para a morte não entrar naquelas casas, o que ele mandou fazer? Passar o sangue nos umbrais das... Porque se não passasse, o que acontecia? A morte entrava. Mas hoje nós temos o sangue, tanto dentro como fora. Nós cremos que o sangue nos lavou de todo o pecado. E também, quando Cristo olha, ele vê nós mostrando um Cristo que morreu por nós. Que o sangue foi derramado. Quando Cristo foi na cruz, ele derramou o sangue foi visto. Por isso que Deus agradou-se do que Jesus tinha feito, porque o sangue dele foi derramado, sangue do homem, no meu e no seu lugar. Senhor Jesus. Então, há determinados versículos que nós vamos ler agora. Levítico, irmão. Em Levítico, capítulo 17. No capítulo 17, no versículo 11. Arão... Não, peraí, irmão, é 17:11. É 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Pela vossa alma. Porquanto o sangue que fará expiação. Em virtude da vida. Vamos ler de novo? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado para o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto o sangue, virtude da vida. Então aqui nós percebemos o seguinte, que o sem sangue, Hebreus, né? Hebreus fala isso. Quer ver? Hebreus capítulo 9.
Hebreus capítulo 9. Senhor Jesus. Versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há. Sem derramamento de sangue, não há. Mas aí eu pergunto para os irmãos: ser remido é ser retirado de uma esfera. E se você não for retirado dessa esfera, o que vai acontecer com você? A ira de Deus vai estar sobre você. Sem sangue, a ira de Deus está sobre nós. Então, essa vontade de Deus é para nos livrar da ira de Deus, irmão. Sem sangue não há remissão. Então, se eu não crer que Cristo morreu no meu lugar, Ele derramou o sangue para me salvar da ira de Deus, eu estou debaixo dessa condenação. E essa condenação pode me levar numa situação muito delicada. Senhor Jesus, é um processo que precisa nos contagiar. Nós, às vezes, eu vejo muitos de nós, às vezes, orando, e nós não clamamos pelo sangue. Mas o sangue é a base de toda a nossa oração. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor derramou o teu sangue. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor derramou, eu não preciso morrer mais. Eu não preciso de matar mais nada, nenhum animal, para ser salvo, porque o Senhor já morreu e já derramou o teu sangue no meu lugar. Então, para nos livrar dessa ira, e Deus é pelo sangue. É um processo, irmão, que é para nos contagiar. Você lembra que fala em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas Ele deu o Filho unigênito perfeito, santo. Ele deu para morrer. Morrer no nosso lugar. Então, mas aí, sem fé, é impossível você chegar a Deus. Não tem como nós nos chegarmos a Deus sem fé. Quando nós falamos de calafetar a arca, lá que o Senhor pediu para calafetar a arca, tanto por dentro como por fora, ali nós vemos que quem fez a arca por fora, quem fechou ela por fora, foi Deus. Deus é que fecha por fora. Quando nós adentramos na arca hoje, que é Cristo, nós somos guardados. Quem que nos guarda? A Bíblia fala que existem anjos ao nosso derredor, que são enviados exatamente para nos guardar, porque aqueles que vão ser salvos são guardados por anjos. Quantas coisas poderia acontecer conosco e não aconteceu? Quantas coisas poderia ter acontecido comigo e com você? E eu fui liberto. Passei, às vezes, pela morte. Eu já passei por isso, irmão. Eu já passei por isso. E creio que muitos de nós chegamos na beiradinha, escorregando. Aí alguém achou uma pedrinha lá e segurou você, e você não desabou. Não é isso? Senhor Jesus. Mas agora nós temos uma oportunidade de ter paz. No capítulo 13, né, de próprio Hebreus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 9, voltamos. Hebreus 9. 9, 13 e 14. Portanto, amém? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos. Vocês sabiam
que as coisas que mais nos incomodam, que mais incomoda o ser humano, nem sempre é a roupa, nem sempre é ter dinheiro ou falta de dinheiro, não é isso. Mas a consciência dele. Existe uma doença, quando eu estudava, os médicos, às vezes, a gente conversava a respeito disso, e uma doença que mata, e muita gente não sabe, chamada melancolia. Uma doença chamada melancolia morre. O que é melancolia? É uma tristeza profunda. A tristeza tão profunda que ele não consegue reagir. Ele perde a vontade de viver. Tem comida? Ele toma. Se manda ele tomar remédio, ele joga o remédio fora. Para que eu vou tomar isso? Não aceita nenhuma ajuda. A ajuda que ele recebe não faz efeito. Porque dentro dele existe um sentimento de morte. Certa vez, um vizinho meu lá tentou suicidar. Tentou enforcar. Aí até o Neiva morava lá perto de casa nessa ocasião. Eu falei, Neiva, vamos lá, ajuda aqui e tal. O Neiva pegou o rapaz, levou ele. Você lembra disso, Neiva? Levou ele no pronto-socorro. Aí depois o Neiva falou assim, quando a pessoa está com essa tendência de querer suicidar, você salva ele aqui, ele morre ali na frente. Ele não adianta, a pessoa está com esse instinto de suicídio, não tem jeito. Então isso aí, irmão, é a melancolia. Se a melancolia pegou o cara e ele não virou a chave, ele vai morrer. Tem pessoa que não consegue comer, engasga, não tem jeito mais de nada. Nem o remédio faz efeito nele mais. Existe um elan na vida dele que propaga a morte para ele. Você entende? Mas aqui, vamos ler esse versículo de novo. Vamos ler o 13. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergido, quanto mais, muito mais, sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossas obras, de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Veja só, irmão, quando a pessoa crê que é uma obra de Deus, igual ali, esse versículo 13, fala assim, ó, portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha aspergido, colocado, chamando a pessoa, sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Ali é a purificação da carne. Então a pessoa sente bem, porque ele foi colocado numa situação que ele pode ser curado, aliviado. Então ele crê naquilo, crê que aquele sangue, mas é na carne. Aí agora ele fala assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo aí já é o Espírito, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? Já não é a carne, tá, percebeu? Já não é a carne, mas a consciência de obras mortas, para servirmos ao... Irmãos, quantas obras mortas nós já fizemos? Eu já fiz. Eu já fiz. E às vezes eu comento com a Lia, falo, Lia, se Deus não tivesse misericórdia de nós estávamos acabados. Se Deus não tivesse misericórdia de mim e dela, nós estávamos acabados. Não tem futuro para nós, irmão. Não tem futuro. Não tem futuro. Mas Cristo, nós entramos na arca, que é Cristo. Entramos nessa arca. E essa arca nos salva de todas as coisas. Aí nós temos paz com Deus, irmãos. Você não sente acusação. Se você consegue sentir acusação, clama pelo sangue. Senhor, o seu sangue já foi derramado no meu lugar. Eu não posso sentir acusado. Se você sente acusado, é porque você não creu que esse sangue te purificou. Hoje o que nós fazemos,
tem que ser de acordo com a fé que nós temos, que esse sangue nos purificou. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Senhor Jesus, através desse sangue, através dessa calafetação que a arca fez em nós, e nós fazemos por dentro e Deus faz por fora, porque quando Ele olha para nós, Ele vê nós crendo no Filho dEle. Você sabia que tem isso na Bíblia ou não? Até a volta dele, sabe disso? Já leram isso na Bíblia ou não? Não lembram? Senhor Jesus. Vamos ler então, irmão. Senhor Jesus. Agora deixa eu achar aqui, né? Tessalonicenses. Tessalonicenses. Senhor Jesus. Ah, sim. É no 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Senhor Jesus. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1. No versículo 7, ele fala assim. Vamos ver, é o 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Acharam? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Acharam? Vamos ler de novo. E a vós outros, que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vai encontrar o quê? Alívio. Juntamente conosco. Vê o versículo 10. Quando vier para ser glorificado os santos, serem Virados todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós nosso testemunho. o testemunho que Paulo dava, que as pessoas dão, é que as pessoas que levam as pessoas a crerem na palavra, e eles encontram alívio quando o Senhor aparece para eles. Eles têm que achar alívio, eles vão ser admirados. Quando Deus quer isso de nós, irmãos. Deus quer isso de nós. Nós falamos de uma arca lá no Velho Testamento, mas essa arca chegou até nós. Essa arca é a palavra de Deus que chegou até nós. Deus falou com Noé, não foi? Que era para ele fazer uma arca. Deu os detalhes todinho para eles. Nós temos um irmão no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 1, que também nos mostra que Deus falou com ele. E ele não fala coisas que ele inventou. Ele fala o que Deus falou com ele. Porque às vezes o homem fala conosco e nós andamos atrás do homem. E quando o homem fala, é falho. O homem fala, é falho, e ele não tem, não pode colocar a esperança dele no que o homem fala, mas no que Deus fala. Amém? O versículo, Senhor Jesus, é 11, é 10 e 11, isso mesmo. Fácil. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus, Cristo. Faço-vos, porém, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Veja que coisa. Olha, assim, agora, se ele está falando isso conosco, e ele mostra todo esse caminho para nós sermos salvos, nós precisamos de entender que Deus chegou até nós através de Paulo. Deus falou com Noé. Hoje ele falou através de Cristo, e esse Cristo entrou no homem para falar conosco, e entrou em cada um de nós também para nós falarmos de Cristo.
Porque às vezes nós vamos falar de Cristo, mas nós falamos que nós sabemos. Nós temos que falar do próprio Senhor. Senhor Jesus. Então existe, irmão, na palavra de Deus, muita advertência para nós. Tá? Muita advertência para nós, porque Noé recebeu orientação de como construir a arca. O Senhor também nos deu a orientação de como proceder na palavra dele. Nós não podemos ficar medindo o que nós temos que falar se a palavra fala uma coisa. Eu não posso medir a palavra de Deus. Eu até costumo dizer para os irmãos, se vocês quiserem aprender uma lição do que é servir ao Senhor, o capítulo 14 de Romanos, todo ele, como você recebe os irmãos, como você cuida dos irmãos, a maneira de você aceitar os irmãos, por que você não aceita para você, é para o Senhor. Você não pode dar a sua palavra de Deus, tudo vem de Deus. Se o irmão crê de um jeito, você não pode discutir com ele. Tudo está ligado à palavra de Deus. Então aqui, a maior advertência que nós temos, que vem de Deus para nós, está em 2 Coríntios capítulo 10. Aqui no capítulo 10, Senhor Jesus, Paulo está defendendo a sua autoridade. Mas nós vamos observar que no versículo 3, ele fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo... Andando na carne, não militamos segundo a... Porque a carne é um problema. Não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são, e sim... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Sofismas. Vocês já viram essa palavra, sofisma? E a verdade com a mentira. Nossa, meia verdade é mentira. Eu falo uma meia verdade junto com a mentira. Meia mentira. É mentira, meia verdade é mentira. E às vezes, agora vamos ler o versículo 5. E toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus, levanta cativo todo pensamento, obediência a Cristo. Veja que situação. Essa altivez aí, esse sofisma, mostra que tem pessoas que ele usa a palavra de Deus e faz uma montagem no conhecimento dele. Ele destrincha de tal maneira e justifica que ele está certo. E não está. Porque ele é um sofista. Sofistas são esse tipo de pessoa que ele cria um ambiente que dizendo que é a palavra, mas é uma palavra ajustada com o ideal dele. Por isso que o Paulo fala isso aqui. Vamos ler de novo para entender isso melhor? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a... Porque a carne também milita? Milita ou não? A Bíblia fala que a carne milita contra... E o Espírito contra... Então a carne quer justificar... Aí ele continua. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir, anulando o nós sofismas. Sofismas. Depois vocês olham bem essa palavra sofismas, vocês vão entender que é uma armadilha isso, tá, irmão? De pessoas que usam isso, engenhosamente, desviam da palavra para colocar o que não vem de Deus. Isso é uma armadilha, irmãos. É uma armadilha. Agora, vamos ler nós lemos até o versículo 5?
Então vamos lá. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo o pensamento. Ele cativa seu pensamento para colocar numa coisa que não é conhecimento de Deus. Aí ele continua. E estando prontos para punir desobediência, uma vez completa a vossa, mas submissão a Cristo, à palavra de Deus. Senhor Jesus. Isso, irmão, nós precisamos de ter atento. Quando nós falamos de arca, hoje nós estamos entrando na arca, tá, irmão? Hoje é a arca que nós estamos entrando nela. Vamos falar da arca e tal. Tem muita coisa para falar, mas acho que o que interessa para nós hoje é mostrar que Cristo é a nossa arca. Certo? Aí nós voltamos aqui vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aqui mostra uma receita que nós precisamos de estabelecer para vivermos a palavra de Deus. Senhor Jesus. Vê o versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Graças, porque essa é a vontade de Deus. Cristo Jesus, nosso convosco. Não apagueis o Espírito. Não profecias. Julgai todas as coisas, tendo o que é bom. Abstende-vos toda forma de mal. Veja só, vamos voltar só um pouquinho, só para a gente entender. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. O que é dar graça em tudo, irmão? Dar graça em tudo é você dar graças a Deus por tudo que acontece. Tem coisa que às vezes nós falamos assim: não, isso não vem de Deus. Não pode. Deus não é assim. Deus é bom. Deus é bom, sim. Outra hora nós achamos que temos, o mal foi criado por Satanás. Não, foi Deus que criou também. Vocês já leram esse versículo na Bíblia? Sim. 45, 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Ali mostra que Deus também criou o mal. Por que ele criou o mal? Porque se ele deixasse todo mundo fazendo as coisas contra ele e não tivesse nada, não seria justo. Não seria justo. Então hoje tem esse lado aí. Aí no versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Fiel é a palavra, qual também fará. O que está dizendo aqui? Se ele chamou, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não saia fora, não tente sair fora, não. Seja honesto com você e com Deus. Cumpra a vontade do Senhor e ele vai te restaurar completamente. Senhor Jesus, se nós não entendermos que Deus quer que nós adentramos nele pela palavra, vivamos a palavra dele e que essa palavra nos governe, nós estamos acabados. Não tem jeito. Nós podemos reunir 1 ano, 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo quiser. Mas a palavra de Deus é que mostra. Nós falamos de arca, lá do Velho Testamento. Mas aquilo lá é o início da corrupção do ser humano. Aqui fala que Cristo veio e a corrupção não chegou nele. É o único homem que não foi corrompido. Tem um outro homem também que não foi corrompido. Enoque.
Enoque, ele andou com Deus, mas ele não largava Deus para nada. Ó Jesus. Até que Deus falou, não, Enoque, não tem jeito não, você tem que ir comigo. Embora. Aí ele mudou a natureza dele e falou, você vai viver comigo. Você já pensou se nós começarmos a viver assim, daqui a pouquinho desaparece, não tem mais ninguém aqui? Já pensou, daqui a pouquinho você, em vez de ficar preocupado com tanta coisa, a sua natureza é mudada, você muda de natureza e vai viver com Deus. Por um lado, sabemos que isso não é tão simples, porque ele andou com Deus, ele não andava com Deus, ele andou com Deus. Nós precisamos tomar essa atitude. Irmão, tinha muitas coisas que nós podíamos acrescentar, mas falar de arca sem falar de Cristo é falar do passado sem viver o presente. Jesus é o Senhor.